E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cassiano Magalhães e sejam muito bem-vindos ao Geekflix. Então, só lembrando antes de começar o vídeo, esse vídeo contém spoilers. Oh, I can't tell. It's a spoiler alert. Sorry. Então, se você não gosta de spoilers e ainda não assistiu esse episódio, lembre-se de deixar o seu like, favoritar o vídeo e assistir o episódio depois de você voltar aqui, certo? Vamos pro vídeo! A abertura da série e a ambientação do episódio faz uma referência à série Malcolm in the Middle. Faz uma referência não só, ela se inspira, assim como os episódios anteriores, em uma sitcom. E nesta é essa série Malcolm in the Middle, que foi uma série popular dos anos 2000, que contava a história de um garoto gênio que ele tinha que lidar com seus pais e irmãos excêntricos. O interessante é que a Marvel trollou geral, porque a maioria das pessoas achou que a abertura e a ambientação do episódio ia se passar ali nos anos 90, já que cada episódio está seguindo a década. Mas neste episódio teve um salto e meio que ignoraram os anos 90. Tem alguns elementos ali, mas a maior referência é essa série Malcolm in the Middle, que é dos anos 2000. Nos minutos iniciais do episódio, como de costume, ele é sempre mais leve, mais tranquilo. E aqui no início vemos o Mercúrio do Evan interagindo com as crianças, brincando, jogando videogame e tal. E logo de início vemos como o carisma do personagem passa para você. O personagem do Evan, ele tem muito mais carisma, naturalmente, do que a versão do Mercúrio do UCM. Já nos filmes da Fox já era assim. Mas para quem não assistiu os filmes da Fox ou não gostava daquela versão, já percebe que essa versão, que é uma mistura da versão dos filmes da Fox com a mistura do UCM, tem muito mais carisma, tem muito mais presença, rouba a cena com muito mais maestria e atuação do que a versão anterior. Também vemos que a Wanda ela fica estranha, tanto que o Billy comenta que desde que ele chegou ela tá esquisita, porque ela tá notando que não é só a sua aparência física que está diferente, com a sua personalidade também está diferente. Inclusive, ela fica assim meio reflexiva quando o Pietro fala sobre uma lembrança de uma forma que ela não lembra dessa maneira. Ela fala que a lembrança está diferente. E também ela fica ali olhando o jeito de Pietro, que está bem diferente. Ele está muito mais imaturo, mais crianção ali com as crianças e tal, agindo como se fosse uma delas. E aí ela fica ali observando e pensando, esse aí é meu irmão mesmo? As fantasias de Wanda e Visão, tanto quanto o do Billy também, eles remetem aos próprios personagens dentro dos quadrinhos. Você observa que o traje do Visão, principalmente, ele é bem cartunesco e feio, mas na época que o Visão foi feito, ele tinha uma aparência mais ou menos assim, mais colorida. O verde dele, junto com o amarelo, era muito mais vivo e ficava com essa aparência assim, mais cartunesca. Assim como o traje da Wanda, ele também é mais fantasioso, mais fora da realidade, propositalmente porque são fantasias e também para mostrar que estão nos anos 90, época que era conhecida por seus exageros. O Billy, como eu disse, também ele está fantasiado do próprio Wicano, que é a versão dele adulta, quando ele já está com os poderes e tal, assume a identidade de Wicano. E o Tommy e o Pietro não poderiam se fantasiar de outra coisa a não ser o próprio Mercúrio. O Mercúrio com traje clássico. E uma coisa interessante é que esse fantasia, na minha opinião, ficou melhor do que as duas versões do Mercúrio, tanto do UCM como dos X-Men. Porque embora o Mercúrio do UCM ele tinha um pouco de referência do traje clássico do Pietro, era bem pouco, era uma roupa cinza ali com os traços azuis, nada que fizesse jus, nada que honrasse realmente o traje do Mercúrio. Já aqui é uma fantasia, mas ele consegue ser melhor. E no filme dos X-Men não tinha nem traje, não tinha nem figurino que remetesse ao Mercúrio mesmo dos quadrinhos, então a fantasia ganhou dos dois trajes nos dois universos. Enquanto isso, na Sword, a Mônica confronta o covarde diretor Tyler sobre suas ações nada inteligentes durante o último episódio. E ela fala algo que ele deveria levar em consideração, que é: se atacar a Wanda pode fazer com que os habitantes de Westworld
de Westworld não, de Westview, acabe sofrendo de alguma maneira. Por quê? A Wanda é que controla a cidade e as pessoas. E como já foi mostrado anteriormente pelo Norm, ela está ali no controle da mente da pessoa e a pessoa inclusive sente um certo tipo de dor, um certo tipo de incômodo com ela ali controlando, fazendo a pessoa agir como aqueles personagens caricatos. Então, se a Elseworld ou qualquer outra pessoa atacar a Wanda e acabar matando ou ferindo ela, pode fazer com que toda a cidade acabe morrendo ou seja prejudicada de uma maneira que eles nem sabem dizer como. E também, além da questão de que Mônica já falou, né? De que a Wanda, ela não está fazendo isso porque ela quer ser mal, porque ela gosta de ver os humanos sofrerem. É porque realmente ela está sofrendo, ela passou por momentos bem difíceis, a vida dela foi difícil. Então a Mônica, ela tem empatia pela Wanda e ela acredita que o diálogo é a melhor forma. E é a melhor forma. Mas o diretor não ouve ela e expulsa a Darcy, a Mônica e o Jimmy do local. Vocês notaram como o ódio do diretor Tyler vai subindo quando ele fala sobre os super-heróis? Você pode, em princípio, pensar que isso se dá pelos 5 anos que as pessoas foram blipadas, que o próprio falou que foi difícil viver nessa época. E talvez ele tenha pegado raiva porque os heróis não impediram que isso tenha acontecido. Mas eu acredito que tem mais alguma coisa além. Não é só essa questão. Porque vocês notaram também como ele fala com certo ódio sobre a Capitã Marvel. Tudo bem que a Capitã Marvel chegou aqui na Terra para ajudar na época da Batalha de Ultimato e tal. Mas ele fala que sabe do histórico da Capitã Marvel com a Rambeau. Tanto a mãe, que era a melhor amiga da Capitã, a Maria Rambeau, e a Mônica, que era a filha e, consequentemente, como se fosse uma enteada da Carol. Ele fala assim com um certo tom de ódio que me lembrou quando os humanos eles questionam os X-Men, eles falam de um certo ódio, um certo repúdio. E aí eu fiquei pensando, será que o diretor Tyler ele tem alguma motivação por trás desses ataques de Wanda, a não ser motivações egoístas e armamentistas como a gente já está com costume? Será que ele não tem alguma coisa escondendo ali? É uma coisa para se pensar. O que você acha? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Enquanto isso, quando o Billy e Tommy eles vão pegar ali doces, o Mercúrio ele fala uma frase bem peculiar e a sua cara também fica sinistra, que é quando ele diz às crianças para liberar o inferno, chama eles de meus demônios. Isso foi com certeza uma indicação do Mephisto, uma referência que o Mephisto está vindo aí. Se o Mephisto ele não tem nenhuma relação com a chegada do Pietro, que eu acho que tem, vocês vão ver de acordo com a review aqui passando, porque eu penso assim, é uma referência que ele está prestes a chegar, porque sabemos que a Marvel não deixa nada à toa. E essa frase, assim, ela não foi solta no ar, não foi uma falha no script, nem um simples easter egg ali para o fã ficar ouvindo e dizer, poxa, massa, um fanservice. Não, tem coisa aí. Pietro, ao ser testado por Wanda com relação a lembranças do passado e coisas relacionadas à sua infância, a infância dos dois, ele percebe que Wanda está testando e diz que entende o porquê de ela desconfiar dele, já que sua aparência e personalidade é diferente. E aí quando a Wanda pergunta por que é diferente, ele diz não saber o porquê. E associa que talvez seja a própria Wanda que, por querer bloquear algumas coisas do passado e não lidar com certos traumas, mudou a aparência dele para que ficasse mais fácil dela digerir a situação. Depois, quando ela vai falar com Herb sobre o Visão, pergunta ali a entender que o Visão está com Herb ou não, o Herb fala que não está. E aí ela fica com a cara intrigada, já que o Visão abriu mão de ficar com a família em prol de, segundo ele, fazer parte da patrulha do bairro. E ele não está com o Herb nem com nenhuma das pessoas que fazem parte da patrulha. Só que o que eu quero trazer aqui é que quando ela fala isso, e aí ela descobre isso e fica intrigada, o Herb ele fica diferente, como nos outros episódios, só que diferente dos outros episódios também. Ele pergunta, você quer que eu mude algo? Você quer que eu te ajude? E a forma que ele fala não é desesperada como nos episódios anteriores, nem parecendo que ele estava dando alguma indireta sobre o fato de estar preso, mas sim que ele estava querendo ajudar. E isso ficou meio estranho para mim, porque por que o Herb sairia do transe e diria algo assim para ela, se até então ele é só um simples morador de Westview que
que foi levado para essa realidade de Wanda, assim como os demais, está sendo controlado. É algo que me deixou bem intrigado e eu estou aqui compartilhando para vocês, embora o episódio não explique depois, mas é algo que vale a pena comentar. Pois o Visão está ali andando na cidade, observando, só que não com a patrulha. Na verdade, ele deu essa desculpa para poder observar a cidade, já que, como a gente viu nos outros episódios, ele já tem uma certa noção de que Wanda é responsável por isso, aquele mundo não é normal. Então ele está ali andando e sondando, observando as pessoas. E aí vemos mais uma vez um bug da cidade de Wanda, da realidade criada por Wanda, que é uma moradora, que ela está tentando colocar uma teia de aranha de enfeite, só que ela está assim, levantando e tirando o enfeite. Além disso, começa a escorrer uma lágrima dos olhos dela e a expressão dela não muda, é como se ela tivesse catatônica, só que fazendo aquilo automático e a mente dela tivesse alguma noção do que está acontecendo ali e a lágrima está caindo. Depois disso, partimos para o comercial. Esse que me deixou com a grande cara de interrogação, porque ele é o mais misterioso, mais enigmático e o diferentão de todos que já teve. Os outros, ele sempre faz referência a acontecimentos que tem no UCM, que já aconteceram, e traz ali algum objeto ou algum produto fazendo essa referência, mas fica mais fácil, ela está assim sempre clara. Já nesse, eu confesso que em primeiro momento eu procurei alguma referência do tipo, procurei assistir de novo e não consegui achar. Eu tive uma ideia mais ou menos do que poderia ser, mas não tinha certeza. Até que no Twitter eu vi uma teoria sobre o que esse comercial pode significar e, na minha opinião, faz muito sentido. Quando eu li, ficou muito claro para mim o que ele significa e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. A teoria ela foi escrita pelo usuário do Twitter Jason Viso e eu vou compartilhar aqui com vocês. Diz assim: o menino ele representa a Wanda depois de ultimato, sozinha, sem ter para onde ir, como uma última sobrevivente de um naufrágio. Quando o menino fala que está com tanta fome que comeria qualquer coisa, é um paralelo a Wanda se sentir tão vazia que faria de tudo para não se sentir assim. O Tubarão seria o verdadeiro antagonista da série, que manipulou a Wanda para usar seus poderes na ilusão de que se sentiria melhor. Mas o que acontece é que tomar o Westview para si, junto com o cadáver do Visão, não trouxe mais paz para ela. Ao contrário, deixou ela com sentimento de culpa e mais problema. Deixei o link aqui da teoria na descrição, para caso vocês quiserem ler ela completa e também debater com o autor dela. Partindo para a caminhada do Visão, que ele está ali observando as pessoas na cidade, ele já está chegando aos limites da redoma criada por Wanda, e isso inclusive é observado pelo próprio Jimmy, que pergunta por que ele está fazendo aqui, chegando nos limites da cidade. Ele está fazendo isso para poder observar como as pessoas se comportam. E quando ele chega ali nos limites da cidade, ele vê que as pessoas não se comportam. Não no sentido de serem responsáveis ou fazer baderna. É que elas realmente estão congeladas, exatamente onde elas estavam ali, algumas com fantasia e tudo, mas paradas, sem nenhuma reação, nem fala. E quando ele vai falar com a Agnes, ele vê que realmente está acontecendo algo de estranho, porque a Agnes, ela mora ali na cidade, ela diz ter crescido ali na cidade, porém, ela diz que não consegue, acabou se perdendo ao ir para a praça principal da cidade, sendo que a praça principal da cidade, logicamente, fica na praça principal, e ela, como moradora, deveria conhecer de cor ali a região. E aí, quando o Visão acorda, ela reconhece ele e pergunta se ele veio ali para ajudar, se os Vingadores estão ali para ajudar eles. Só que, como a gente já sabe, o Visão ele não tem memória de nada que aconteceu antes de Ultimato, nem depois, na verdade, só quando Wanda despertou ele e trouxe um Westview. Então ele fica assim sem saber o que dizer. Ele diz que está ali para ajudar, mas ele não sabe o que é os Vingadores. E aí chegamos na parte interessante, que é quando a Agnes, mesmo desperta, ela buga. E é algo que, pela lógica, não deveria acontecer, porque as pessoas travam e falam coisas repetidamente quando elas estão em posse do poder de Wanda, quando elas estão sendo controladas de alguma maneira, ou fora ou dentro de Westview. Só que o Visão acabou de despertar a Agnes, então era para ela estar com medo, estar aterrorizada e tudo, mas não bugar. Só que ela buga, ela fica repetindo várias vezes que o Visão está morto quando ele pergunta
porque ela achou que estava morta. E depois disso ela começa a rir assustadoramente, causando um aspecto de estranheza e confusão no Visão. E ele tenta ali conversar com ela, tirar mais alguma coisa, mas ela continua rindo e rindo descontroladamente, inclusive lembrando o jeito de rir muito uma bruxa que ela está fantasiada. E aí nisso ele acaba despertando ela. E isso me fez pensar em duas teorias. Uma é de que no que passa o tempo, quanto mais passar o tempo, o dano que Wanda está causando nas pessoas por controlá-las vai aumentar. E então, mesmo após sair do transe dela, principalmente enquanto estiver ali dentro de Westview, as pessoas vão acabar sendo prejudicadas neurologicamente por ela. Então, elas vão ter esses bugs que é associado ao dano físico que a Wanda criou na mente delas. Ou a minha segunda teoria é de que a Agnes é de fato a Agatha, só que de alguma maneira ela acabou sendo envolvida em Westview e não conseguiu vencer o controle de Wanda, talvez porque Wanda esteja mais poderosa mesmo, ou porque ela tem alguma intenção por trás de ser uma aliada, como eu disse anteriormente, ou ser uma inimiga de repente. E ali, quando ela começou a rir, é porque ela de verdade estava despertando. Quando ela estava falando ali morto, é porque ela ainda estava ali meio confusa e tal. Mas quando ela começou a rir descontroladamente, já era a personalidade da Agatha já se mostrando. E por isso ela agiu assim, porque mesmo que ela não seja uma vilã no UCM, ela provavelmente tem uma personalidade excêntrica, é estranha e um pouco assustadora. Deixa aí sua teoria nos comentários. Se você acha que qual das minhas teorias faz mais sentido, de que os danos físicos causados pela realidade de Wanda está causando cada vez mais danos nas pessoas, fazendo com que elas buguem mesmo sem o transe, ou que a Agnes é a Agatha e ali no que ela riu já era ela agindo assim de propósito mesmo. Depois disso, temos certeza que o Mercúrio, o Pietro de Evan Peters, não é o Mercúrio exatamente, não é o que ele diz ser, pela sequência de cena que temos, que é quando ele revela que ele sabe sobre a cidade, sabe que Wanda está controlando as pessoas. Ele questiona como é que Wanda conseguiu trazer as crianças para a realidade de Westview, o que ela fez, se ela não fez as crianças sofrer. E ele revela que está impressionado com Wanda e admirado. Inclusive ele até fala que os pais ficariam contentes. Essas coisas mostram que ele não é o Pietro exatamente, ou não está, pelo menos, em posse de suas faculdades mentais, porque o Pietro ele nunca concordaria com o que Wanda está fazendo, que é controlar as pessoas a ter uma vida que elas não querem, mesmo que seja para te fazer bem. Ele ia tentar ajudá-la, ele ia tentar colocar um pouco de juízo na irmã. Até porque eles mesmos viveram uma situação dessa, que quando eles, recrutados pela Hydra por ingenuidade e desesperança, acabaram se transformando em armas pela Hydra e depois pelo próprio Ultron. Então, de maneira nenhuma, o Pietro ele concordaria com isso. Além disso, também tem o fato de a curiosidade dele estranha de ficar perguntando a Wanda como é que ela conseguiu evoluir de entrar na mente das pessoas e lançar, como ele mesmo diz, bolinha de poderes, a conseguir controlar uma cidade inteira e manipular a realidade, reescrevê-la. Ele tem um interesse muito grande em como os poderes de Wanda estão evoluindo. Algo que o Pietro normalmente ele poderia até ter uma curiosidade, mas ele não ia querer ter essa conhecimento todo, porque não é algo que interessa a ele. Eles teriam algo muito mais interessante, outras coisas para comentar e debater. Será que ele é um enviado do Mephisto para poder manipular a Wanda e descobrir mais sobre seus poderes? Ou ele é o Mephisto? Ou ele é outra pessoa disfarçada que está ali coletando informações da Wanda e os seus poderes para poder conseguir ter uma noção do que está lidando, mandado por outra agência ou por outra pessoa, até por ele mesmo, e ele vai tentar impedir ela ali. Ele na verdade não é um antagonista. Então são múltiplas possibilidades do que pode estar acontecendo. Para mim, duas teorias que fazem mais sentido dessas que eu comentei é que o Pietro ele é de fato um Mephisto disfarçado. As suas falas podem referenciar isso. Elas são muito evidentes que isso pode realmente estar acontecendo, como ele disse aos meninos, que é para liberar o inferno, o cabelo espevitado na fantasia,
também a forma que ele olha às vezes para a câmera e para a Wanda, e essa interesse todo em saber como funcionam os poderes de Wanda. E também a teoria de que ele talvez seja o Pietro ou outra pessoa, mas com o objetivo, ele está ali com o objetivo de tirar informações realmente da Wanda e como funcionam seus poderes para alguma organização fazer alguma coisa, ou ajudar as pessoas a ajudar a Wanda, ou simplesmente coletar informações. Ele pode fazer parte de alguma equipe e talvez ser um aliado. Os momentos finais, elas remetem muitos HQs. Você realmente tem a sensação, eu pelo menos tive a sensação que eu estava relendo a HQ da Dinastia M. Isso acontece quando o Billy, ele desperta seus poderes pela primeira vez ao ver que o Visão, depois do diálogo ali da Agnes, ele foi em busca de respostas e acabou saindo da realidade de Westview e rompeu, indo para o mundo real. Quando ele faz isso, seu corpo começa a ruir, porque como já sabemos, ele está morto no mundo real. Então seu corpo começa a ruir. Só que o Tyler, junto com os outros agentes da Elseworld, mesmo com a Darcy implorando, eles não prestam nenhum tipo de ajuda ao Visão. E ele fica ali se corroendo aos poucos. E o Billy vê o Visão morrendo, os soldados ali com as armas na mão, mas não fazendo nada. E ele vai ali correndo contra a mãe. Não quer ele contra a mãe isso, o Pietro ele provoca a Wanda. Eu acredito que foi para poder causar raiva nela e ela desbloquear os seus poderes. Só que não funciona a princípio, ela solta uma rajada de poder contra ele, porém nada que seja muito perigoso ou que realmente tenha prejudicado ele fisicamente, foi só para afastá-lo. Porém, ela acaba se descontrolando mesmo, quando o Billy diz a ela que o Visão está morrendo, os agentes da Elseworld não fazem nada, e ela concluiu ali que os agentes da Elseworld estão envolvidos, provavelmente já pensou ali no Tyler, e aí no que ela pensa nisso tudo, ela fecha os olhos. E essa cena ela tem uma carga muito grande, tanto para a Wanda como você que está assistindo, porque você sente ali a raiva e também a capacidade do poder dela quando ela desperta aquilo. Uma explosão de poder que acaba expandindo a realidade de Westview para a base da Elseworld, fazendo com que a maioria dos agentes ali do Tyler, eles acabam sendo levados para o Westview e se transformando em personagens caricatos ali do episódio. E aí, nisso o Tyler ele foge e você vê que ele realmente está assustado. E embora eu sei que as pessoas que estão ali estão trabalhando para ele, nem todas pensam como ele, nem todas acham que a Wanda é uma ameaça, eu sorri quando eu vi a cara dele de desespero, porque ele que causou tudo isso. Porque como a Mônica já tinha falado, como a gente já está cansado de saber, a partir para a violência, agir de maneira precipitada e traiçoeira, não ajuda em nada em situações como essa. A Wanda, ela está sofrendo, ela é uma vítima do luto e provavelmente de algum fator maior que fez com que ela criasse isso. Note que ela diz o tempo todo que ela não tem consciência sobre o que está acontecendo, sobre como isso aconteceu. Ela sabe como está acontecendo e quer impedir que acabe, porque isso fez com que ela tivesse uma vida feliz. Porém, ela não sabe como aconteceu. Então, o Tyler é provocador sim. Primeiro por ele ter lançado um míssil lá na frente, como eu já falei, de uma pessoa extremamente poderosa junto com seus filhos que tinham acabado de nascer, embora tivesse 5 anos, mas tinham acabado de nascer. Então ele provocou ela e agora ele não prestou nenhuma assistência ao Visão. Ela, inclusive, ficou ali assistindo como se tivesse com um certo tipo de prazer ao ver o Visão se decompor. Eu acredito também que ele tem ali algum interesse ali, não era só porque ele estava assistindo, ele estava usando o Visão para alguma coisa. E aí ele deixou o Visão morrer, não deu nenhuma assistência. Então ele foi o provocador da Wanda acabar criando uma raiva pelas pessoas que estão ali, a Elseworld, e acabar tomando tudo. Mas a cena ela é muito épica, você fica imerso ali como se estivesse realmente lendo as HQs da Dinastia M e da HQ Vision, porque ela fecha os olhos ali e aí a realidade vai tomando, as pessoas vão se tornando o que ela quer. O desespero do Tyler, a Mônica manda o Jimmy acelerar, e aí você vê
a explosão de poderes, aquela energia vermelha tomando conta das pessoas ali do local. E você sente o que a Wanda está passando, o que ela quer passar ali, que é para deixá-la em paz. E enquanto não deixá-la em paz, ela vai continuar tomando medidas para impedir que as pessoas acabem com sua realidade. Esse episódio ele terminou de uma maneira bem forte, porque agora não sabemos como vai ser os próximos passos, tanto da Elseworld, que praticamente ali, aquela base acabou porque só ficou o Tyler, seu braço direito, um motorista e mais outra pessoa de acompanhante. E do outro lado, do outro time, o time do bem, que é a Mônica, o Jimmy e a Darcy. Ela acabou sendo levada para Westview, porque o braço direito do Tyler, covarde, deixou ela lá, não fez questão de salvar ela, então ela acabou sendo levada. Então justamente a pessoa que estava tendo acesso a informações do Tyler acabou sendo sugada para a realidade de Westview. Então o episódio 7, ele é o mais incerto de todos, um pequeno relance assim, de a Wanda conversando com a câmera, provavelmente porque a série vai se passar entre 2000 e 2010 e deve referenciar The Office, que tinha esse formato de documentário das pessoas falarem assim com a câmera, como se estivesse quebrando a quarta parede. Porém, não sabemos quase nada desse episódio. O episódio terminou com a Wanda tomando tudo, com a capacidade do poder dela mostrando-se cada vez mais imensurável, e ela também aos poucos ficando descontrolada por própria culpa do Tyler. Também não sabemos o que vai acontecer com o Pietro, se ele vai se revelar quem ele realmente é, o que ele vê, o que ele quer. Também se o Visão agora ele vai continuar defendendo as pessoas e querer descobrir mais, ou depois disso ele vai acabar ficando do lado da Wanda. E também como é que o Billy vai reagir agora que sabe que tem esses poderes e viu a realidade fora. Como é que os filhos de Wanda vão reagir ao saber, ao ter consciência que existe uma realidade lá fora e que essa realidade criada por Westview foi criada pela mãe. Inclusive eles não são frutos de algo natural. Então o episódio nos deixa muitas perguntas para o próximo episódio. Para esse episódio é 10 por entregar mais uma vez ótimas cenas, tanto em questão de trama, o roteiro bem encaixado, ele em momento nenhum fica desconexo ou desinteressante. Também as atuações que estão cada vez melhores, os atores mostrando, tanto desde os protagonistas, a Wanda, o Visão e agora o Pietro, a Mônica e o Jimmy, essas partes dos protagonistas, também como seus coadjuvantes, até as pessoas que aparecem poucos segundos, ela realmente são bons atores e você fica impressionado com a qualidade técnica da série. Também como o final da série, ela abre muitas perguntas e brechas para os últimos episódios. Embora já tenha no 6º episódio e muitas perguntas já foram respondidas, algumas pessoas até pensaram que a série estava previsível. Agora, mais do que nunca, não sabemos como é que a série vai se desenrolar a partir daqui. Então, para mim é nota 10, porque a série continua se mantendo no nível e numa crescente de melhora. Ela continua evoluindo. Você diz que um episódio é melhor, mas aí de repente vem um outro e você fica convencido que esse é o melhor. E aí quando vier o outro vai acontecer a mesma coisa. Então realmente a Marvel ela está de parabéns, ela está inovando nessa série e ela merece nota 10 com certeza por esse episódio de WandaVision. Então esse foi o review. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou do episódio, quais pontos você concorda comigo, quais pontos você discorda, o que eu posso trazer para melhorar o canal, o formato dos vídeos. Deixa aí sua teoria e o seu feedback para nós resenharmos e conseguirmos melhorar